Bom, meus amigos, depois de muito refletir, de muito pensar sobre o assunto, eu resolvi falar sobre algumas coisas que eu não estava abordando aqui no canal há algum tempo. Eu não consigo, não posso saber das coisas e ficar calado. Por isso eu resolvi voltar a abordar esse tipo de assunto. Há algum tempo eu não falo sobre, mas é necessário, porque quanto mais falamos, mais pessoas saberão o que está acontecendo, tá bem? O que eu vou falar hoje é sobre uma comissão. Uma comissão que foi criada na década de 70. Criada por David Rockefeller, a comissão trilateral. E hoje o assunto será apenas ela, tá? Nós vamos falar dela e falar do seu fundador, David Rockefeller. Para vocês entenderem o papel dessa comissão, que é pouco conhecida, mas que tem uma influência muito grande no mundo, tá bem? Então eu peço a você, fique até o final do vídeo. Prometo tentar não me estender demais no vídeo. É que o assunto é realmente muito profundo. Então eu peço que você fique até o final, que você compartilhe, deixe o seu like e se inscreva no canal. Quer mudar de vida? Primeiro link da descrição. Você vai aprender uma profissão, você vai aprender como mudar a sua vida. E sem depender de ninguém mais, tá bem? Clica aí nesse link. Pessoal, só o tempinho da vinheta e nós já estamos de volta. Bom, meus amigos, para quem não conhece, existe uma comissão que foi criada em 1973, final de 72, começo de 73. A Comissão Trilateral. Essa comissão foi fundada por David Rockefeller. Tá? Ele é o grande patrono dessa instituição, vamos colocar assim. Então eu separei algumas coisas para que vocês entendam a visão e o que eles fazem no mundo, tá bem? Vamos lá. Primeiro de tudo, você não vai encontrar grandes coisas em grandes mídias. Você vai ter que procurar bastante para achar sobre isso, tá? Um blog que eu recomendo é o blog do Mesquita, tá bem? Lá você encontra diversos assuntos muito bons. Então eu vou pôr aí na tela. Comissão Trilateral e Bilderbergs. Tá? Não vou falar sobre o clube de Bilderberg hoje. Vou fazer outro vídeo falando sobre o assunto, tá bem? Já tem aí no canal, mas eu vou aprofundar ainda mais. O clube de Bilderberg e o CFR, Conselho de Relações Internacionais, são, sem dúvida, as instituições na sombra do poder mais importantes que existem. Mas também a Comissão Trilateral, uma entidade pouco conhecida, desempenha um papel fundamental no esquema de implantação da nova ordem mundial e de sua vontade de conquista global, tá? Então eu já grifei alguns pontos essenciais. A Comissão Trilateral foi criada em 1973 e seu fundador, incentivador, foi David Rockefeller, tá? Por muito tempo, presidente do Chase Manhattan Bank. Isso é só uma das empresas da família, tá certo? David Rockefeller não estava sozinho nessa ideia de criar a Comissão Trilateral. Ele se encantou porque tinha um professor universitário que tinha uma visão parecida com a que ele tinha sobre o mundo. Chamava Zbigniew Brzezinski, para ser exato, tá? Então ele, conjunto com esse professor, que depois se tornou até conselheiro de presidentes, ele fundou a Comissão Trilateral, tá certo? Eu estou resumindo a história da fundação da comissão para a gente ir para os pontos principais, tá bem? Brzezinski, um brilhante prognosticador do idealismo do mundo global, era professor na Universidade de Colômbia e autor de diversos livros que serviam como guias de política para a Comissão Trilateral. Brzezinski serviu como primeiro diretor executivo da comissão desde sua criação em 1973 até o fim de 1976, quando foi escolhido pelo presidente Jimmy Carter como assessor em assuntos de segurança nacional. Um ponto que eu quero chamar a atenção para vocês é para vocês repararem que Brzezinski, ele era um professor universitário. Não estou dizendo que ele seja uma pessoa burra, não estou dizendo nada disso, tá? Era um professor universitário. Bastou ele entrar nas graças de David Rockefeller
e ele passou a conselheiro. Olha como ele cresceu. Passou a ser conselheiro de um presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter. Para vocês terem uma ideia da influência que David Rockefeller tinha. Porque ele faleceu em 2016. Mas durante a vida toda ele manteve a sua influência, tá certo? Vejam só, o livro coincidia com a visão de Rockefeller, o livro do Brzezinski, tá? As pessoas, vejam só a visão deles. As pessoas, os governos e as economias de todas as nações devem servir às necessidades dos bancos e das empresas multinacionais. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Hoje nós vivemos dessa maneira, servindo às vontades dos bancos e das empresas multinacionais? Pare para pensar. Olhe quando um banco entra em colapso, o governo corre para socorrer. Quando falha uma empresa comum, dane-se. Agora, quando é um banco, eles correm para socorrer. Nós vivemos para servir aos bancos. Realmente, é isso que está acontecendo. E era uma das visões de David Rockefeller. Agora, vejam só, o propósito da Comissão Trilateral, como é mostrado aqui, é aparentemente criar e manter uma associação entre classes dirigentes da América do Norte, da Europa e do Japão. Hoje não só mais o Japão, mas também a China junto. Porque, segundo os dirigentes da Trilateral, o público e os líderes da maior parte dos países continuam vivendo num universo mental que já não existe. Um mundo de nações separadas. Ou seja, não existe mais hoje divisão entre nações. E tem dificuldades para pensar em perspectivas globais. Tá certo? Esse é o grande pensamento e o grande intuito deles. É um mundo único, sem fronteiras, tá? Gary Allen, no The Rockefeller File, publicado em 1975, escreveu o seguinte: se os documentos do Triângulo, que são os relatórios produzidos pela Comissão Trilateral, chamam-se relatórios do Triângulo, documento do Triângulo, tá? Se os documentos do Triângulo são indicativos de algo, podemos dizer que existem 4 eixos principais no controle da economia mundial. O primeiro, na direção de criar um sistema monetário mundial renovado. O que nós estamos vendo? A criação de um sistema monetário mundial novo. Por isso que vocês estão vendo o dólar caindo, o dólar sendo desvalorizado no mundo inteiro, os países deixando o dólar e começando a negociar entre si com suas próprias moedas. E falando da criação de uma moeda global, de uma moeda comum. Então vejam bem, tá? Algo já realizado. O segundo, na direção da pilhagem dos nossos recursos para uma ulterior radicalização das nações expoliadas. Isso já aconteceu há algum tempo. Considerando que Rockefeller e companhia enviaram bilhões de dólares em tecnologia americana à União Soviética e à China, como requisito do futuro governo mundial único e seu monopólio, o terceiro, na direção de explorar a crise energética para exercer maior controle internacional. Isso vem acontecendo agora de uma forma acentuada que vocês veem todo dia nos telejornais, tá? Também já conseguido, com o temor de escassez energética, os movimentos de defesa do meio ambiente e a guerra do Iraque. Então vocês vejam só que grande parte do que eles queriam, eles já conseguiram. É por isso que eles estão implementando plenamente as suas ideias hoje, em 2023, tá bem? Larry McDonald, em seu prólogo ao livro de Gary Allen, escreveu o seguinte: esta é uma exposição concisa que provoca calafrios do que certamente foi a história mais importante do nosso tempo, a ideia dos Rockefellers e seus aliados de criar um governo mundial único que combine o supercapitalismo e o comunismo sob um mesmo teto, tudo sob o controle deles. Os Rockefeller e seus aliados
passaram pelo menos 50 anos seguindo um cuidadoso plano para controlar os Estados Unidos e o resto do mundo, aumentando seu poder político através do seu poder econômico. E realmente é só você analisar um pouquinho a história e você vai ver que realmente isso aconteceu. Eles conseguiram essa meta deles, tá? Deixa eu ver se eu preciso levantar aqui que a página não sobe mais, senão não aparecerá tudo. Holly Sklar afirma em The Trilateral Commission e Elite Planning for World Management de 1980 que o propósito é dirigir a interdependência global entre essas três grandes regiões de maneira que os ricos defendam os interesses do capitalismo ocidental num mundo explosivo, provavelmente desanimando o protecionismo, o nacionalismo e qualquer outra resposta que possa colocar a elite contra a elite. Aí eu pergunto para vocês, por que você acha que Trump foi tão rejeitado? Por que você acha que Bolsonaro foi tão perseguido? Você acha que é à toa? Não. É porque justamente eles queriam o quê? Mais protecionismo, mais nacionalismo do que o globalismo. Então ele ia colocar elite contra elite. E eles tiveram que agir. Por isso que Donald Trump foi perseguido, Bolsonaro vem sendo perseguido, por isso que lá na Hungria estão perseguindo o primeiro-ministro, o Viktor Orbán. Cada um deles que se levanta, olha o que está acontecendo em Israel com o Benjamin Netanyahu. Todos eles que se levantam contra essas coisas pagam um preço muito caro. São perseguidos. E se você acha, porque, olha, os Rockefeller fazem muita caridade, os Rockefeller são boas pessoas, isso aí são teorias. Vamos olhar algumas coisinhas da família Rockefeller? Eu separei aqui, ó. Por exemplo, a família Rockefeller controla imóveis, universidades, indústrias, bancos e políticas. Sendo uma das maiores dinastias do mundo, a família já está na 6ª geração e entre os membros da família já estiveram vice-presidentes dos Estados Unidos, senadores e governadores, além de, é claro, possuírem negócios em todo o mundo, tá? Nas indústrias, mercados mais ricos da história, como o mercado imobiliário e nas instituições financeiras, além do petróleo. Eles chegaram ao ponto de a riqueza deles ser cerca de 1,5% do PIB americano. Imagine hoje um cidadão, uma família com 1,5% do PIB americano de fortuna. Aí vão falar assim, mas hoje eles não são mais tão ricos individualmente, tá? Porque assim, se você pegar os membros da família e somar as fortunas individuais deles, você vai ter aí cerca de 10 bilhões, 12 bilhões de dólares. O que parece pouco, em vista do que se fala deles. Mas vocês não sabem, eles têm uma poupança que é gerida, tá, por um comitê de confiança em que os membros da família não podem colocar a mão. Agora imaginem vocês, quanto será que é essa poupança? Esse dinheiro, esse capital que eles têm? Os membros da família recebem hoje porcentagens dos ganhos do principal capital que está investido ali. Então vocês imaginem o tanto de dinheiro que não tem guardado aí, só que eles não divulgam, ninguém sabe quanto que é. Não dá para se ter uma estimativa, por quê? Para você ter uma ideia, o fundador da família Rockefeller, ele chegou a ter 340 bilhões de dólares. 340 bilhões de dólares naquela época. Ele chegou a dominar 90% do mercado de petróleo. Essa poupança foi criada nos anos 30. Imagine quanto dinheiro não tem lá hoje. Então é uma fortuna incalculável a dos Rockefeller, salvo se eles
divulgassem. Agora, outro ponto que chama a atenção, eles já estiveram aqui no Brasil, tá? Olha só. Por volta de 1920, a Fundação Rockefeller chegava ao Brasil, financiando ideias de eugenismo que permeavam a comunidade científica e a política da época. A fundação ajudou a implementação do que chamavam de movimento de saúde pública ou movimento sanitarista, onde a regra máxima era sanear e eugenizar. O objetivo geral mais polêmico das organizações eugênicas brasileiras era regenerar a nação para evoluir a uma raça pura, o que incluía o extermínio de quem era considerado degenerado. No caso, pobres, pessoas com qualquer deficiência, pessoas mestiças e de ascendência africana. Pois é, a Fundação Rockefeller financiava isso aqui no Brasil. Aí vão dizer assim, mas foi lá em 1920. Você acha que houve uma conversão tão grande assim dessa família? Eu não consigo achar. Não consigo enxergar dessa maneira. É claro, não se expõe os verdadeiros pensamentos. Fala-se aquilo que querem ouvir. Então é algo para se pensar muito bem. Agora eu vou deixar uma frase, porque tem muita gente que ainda assim, vendo tudo isso, não vai acreditar. Mas que tal o próprio David Rockefeller falando? Eu vou pôr aqui na tela para vocês. Só um minutinho. Tá aqui, ó. Alguns até acreditam que fazemos parte de uma cabala secreta, conspirando com outras pessoas ao redor do mundo para construir uma estrutura global, política e econômica mais integrada, um mundo, se você preferir. Se essa for a acusação, eu sou culpado e tenho orgulho disso. Está no livro Memórias, de David Rockefeller, de 2002. É o próprio David Rockefeller falando. Ainda assim vai ter gente que não vai acreditar. Eu vou colocar a citação completa, porque aqui vocês estão vendo que tem reticências porque não está completo. Alguns até acreditam que os Rockefeller fazem parte de uma cabala secreta, que trabalha contra os melhores interesses dos Estados Unidos, caracterizando minha família e eu como internacionalistas, e eles são, conspirando com outros ao redor do mundo para construir uma estrutura integrada, política e econômica global. Um mundo, se você quiser, se essa é a acusação, eu me sinto culpado e estou orgulhoso. Tá? É essa a citação completa que está no livro dele, Memórias, de 2002. Tá? É o próprio Rockefeller falando, não é ninguém colocando palavras na boca dele. Agora, se as pessoas não querem acreditar, aí já não é comigo. Meu trabalho eu estou fazendo, que é mostrar a vocês tudo o que está acontecendo, o que eles tinham de intuito e o que está acontecendo hoje. Você que está me assistindo tem a capacidade de olhar e analisar se eles estão conseguindo fazer aquilo que eles estavam determinados a fazer. Aí eu pergunto a você e peço que você deixe nos comentários. Eles estão conseguindo realmente implantar todas as suas ideias? Respondam aí, por favor. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.